Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados através da fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé do Espírito de Deus. Quando a pessoa atende essa fé, quando a pessoa dá atenção à fé inteligente, ela não toma atitude, ela não usa a fé emotiva. E por conta disso, ela tem uma comunicação pessoal com Deus. Ela tem um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é inteligência. Deus é sabedoria, Deus é saber. Como que ele vai se comunicar com uma pessoa que envolve a fé emotiva? Não é verdade? Deus é espírito e importa que nós cheguemos a ele em espírito, quer dizer, é de espírito para espírito, de inteligência para inteligência, que é a inteligência que ele nos deu, a sabedoria que ele nos tem dado. Então, minha amiga, quando a pessoa dá atenção a esse tipo de fé, ela deixa de ser religiosa, ela deixa de ser fanática, ela deixa de comer com a mão dos outros, ela passa a viver pela própria fé, ela se torna uma pessoa como Abraão, que foi a própria bênção. Então Deus quer que você seja a própria bênção, a própria bênção. Essa é a fé cristã. E foi por isso que Abraão veio se tornar o pai na fé da sua descendência. Agora, veja só nos versículos que nós meditamos ontem, nós vamos repeti-los hoje. Veja só o que diz o texto sagrado. Aqui falando sobre Abraão, diz assim: Abraão em esperança creu contra a esperança. Veja só que tipo de fé. A fé emotiva não entende isso. Pessoa que tem uma fé religiosa, emotiva, sensacionalista, ela não entende jamais esse tipo de fé. Porque Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe havia dito: assim será a tua descendência. Quer dizer, a descendência abraâmica é uma descendência de fé inteligente, uma fé que crê contra a esperança, quer dizer, a fé que crê contra as circunstâncias que a pessoa está vivendo. Isso se chama fé. Abraão creu na palavra de Deus, mesmo tendo uma esposa que era estéril. Então ele creu que Deus iria fazer dele pai de muitas nações. Mas como que eu posso ser pai de muitas nações se nem um filho eu tenho e a minha mulher é estéril? É exatamente essa é a fé.
ele creu contra a esperança, ele creu contra as circunstâncias. E isso é o que tem que acontecer com você, com todos nós. Crer contra a esperança. É difícil? É difícil, porque a pessoa tem que sacrificar, ela tem que negar o seu eu, ela tem que abrir mão daquilo que ela vê com os seus olhos. E o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: não atentando nós nas coisas que se veem. Abraão não atentou, não prestou atenção na situação dele. Ele não prestou atenção de que ele já era um homem de idade e que a mulher dele, ainda por cima, era estéril. Ele não prestou atenção nisso. Ele creu na palavra de Deus contra a esperança. Ou melhor, contra as circunstâncias. Ele creu. Então, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: nós não devemos prestar atenção nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que não vemos. Porque as coisas que nós vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Quer dizer, as coisas espirituais são eternas, as coisas materiais são passageiras, têm prazo de validade. E essa é a fé cristã, essa é a fé bíblica, que envolve sacrifício, que envolve você negar a si mesmo o direito de crer no que os seus olhos estão vendo. Eu sei que as pessoas têm aquele entendimento, a ver para crer. Esse é o entendimento do mundo. Essa é a fé do mundo, das pessoas, dos religiosos. A fé do ver para crer. É isso aí. Por isso que o mundo está um inferno. Por isso que esse mundo está uma droga, uma confusão desgraçada. Todo mundo crê em Deus e a vida de todo mundo está um inferno. É ou não é? Todo mundo crê em Deus, todos os religiosos creem em Deus, mas a vida dos religiosos está um inferno. Por quê? Cadê esse Deus que eles creem? Não existe esse Deus que eles creem, porque eles creem naquilo que eles veem. Eles apoiam sua fé no que eles veem, que os seus olhos veem, que suas mãos apalpam, que o seu nariz cheira. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa tem uma fé fundamentada no que ela vê, então ela nunca vai ver coisa alguma da parte de Deus. Mas quando ela crê na palavra escrita, a palavra que saiu da boca de Deus, então ela crê com a fé inteligente, porque ela crê na palavra daquele que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso. Então, esse tipo de fé é que faz a diferença, que traz uma vida de qualidade. Você é inteligente, você que está me assistindo, você é inteligente, pensa comigo, pensa. Quantas pessoas têm vivido uma fé em Deus, inclusive dentro das igrejas evangélicas? Quantas pessoas vivem uma crença em Deus, mas a vida é como um inferno? E elas até se apoiam: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que está faltando tudo. Vai dizer para elas que o Senhor não é pastor delas. Elas não vão acreditar, não, o Senhor é meu pastor. Então por que está faltando tudo? Elas não sabem responder. Sabe por que não sabem responder? Porque a fé delas está fundamentada apenas numa emoção. É uma fé emotiva, é uma fé sensacionalista, vê para crer. Aí não vê nada. Ela se esquece que para que ela possa ter tudo aquilo que Deus prometeu, ela tem que ser realmente ovelha do rebanho de Deus. E ovelha do rebanho de Deus é uma ovelha que ouve a voz do pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Só isso. Então, amiga e amigo, presta atenção. Aqui está um dos segredos da fé. Abraão creu
contra as circunstâncias. Abraão creu contra a esperança. Abraão deixou o certo, entre aspas, pelo duvidoso. Não era duvidoso porque era a palavra de Deus, mas ele deixou, porque ele creu. Quer dizer, a fé dele não estava no que ele estava vendo, a fé dele estava naquilo que Deus falou. E é exatamente essa fé que nós ensinamos na Igreja Universal do Reino de Deus. E presta bastante atenção. Olha só o que o Espírito Santo fala ensina através do apóstolo Paulo. Ele diz assim no versículo seguinte, vamos ler, por favor, coloque aí. Ele disse assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só o que ele fala. Quer dizer, se a nossa fé está focada no Senhor Jesus, apenas nesta vida, nos benefícios desse mundo, então nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Quer dizer, a nossa fé não está apenas em resolver problemas impossíveis aqui neste mundo, mas, sobretudo, a nossa fé está focada naquele que nós não vemos. Eu nunca vi Jesus. Eu ouvi a voz do Senhor Jesus através da sua palavra. Eu ouvi a sua voz, mas eu nunca o vi. Eu não o vi nascer, não o vi viver aqui na terra, eu não o vi morrer, eu não o vi ser sacrificado, crucificado, eu não o vi ressuscitado, nada disso, eu não vi nada. Mas a minha fé focada na sua santa palavra, ela me dá certeza, convicção do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Então, a minha fé não está focada apenas nas conquistas pessoais, porque tudo isso passa, tudo isso acaba. É como eu tenho dito, tem prazo de validade, tudo tem prazo de validade. A minha vida aqui neste mundo tem prazo de validade. Eu não sei quantos anos eu tenho de vida ainda, se eu vou viver mais 20 anos, 25, 30 anos, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o dia que eu partir desse mundo, aí é que eu vou começar a viver verdadeiramente e intensamente a eternidade com o meu Pai. Isso se chama fé, isso é uma certeza, isso é uma convicção pessoal. É loucura? É loucura para aqueles que creem, precisam ver para crerem. Essa é a realidade. Mas para mim não, eu não preciso ver nada. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. E essa convicção, essa certeza me dá tranquilidade, me dá paz, me dá alegria, me dá uma família gloriosa, maravilhosa, uma esposa maravilhosa, um casamento sólido, tranquilo. Minha casa, o meu lar, o meu cantinho é um pedacinho do céu. Para onde eu vou, onde eu estiver, o meu lugarzinho, o cantinho que eu estiver, ali um pedacinho do céu. Por quê? Porque eu carrego comigo a absoluta certeza de que um dia nós vamos viver a eternidade junto com aquele que foi e disse: olha, eu vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos morada. Jesus foi para preparar morada para nós. Então, nós cremos nessa morada. Eu estou vendo essa morada? Não, mas eu creio nela. Isso é uma questão de fé, e ninguém pode tirar isso de mim, nem o mundo, nem o diabo, nem o inferno, nem as perseguições, nem as difamações, nada, as injustiças, nada pode arrancar isso dentro de mim. Nada. Isso está aqui dentro. Por que está aqui dentro? Porque é o Espírito de Deus. Aqui dentro habita o Espírito de Deus, a fonte da fé. A fé sólida, a fé que não está voltada exclusivamente para as coisas desse mundo. É claro, as pessoas, muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas religiosas têm focado
colocado a sua fé nas coisas desse mundo. O que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, enfim, elas cuidam do seu corpo físico, porque elas veem, elas não cuidam da alma. Elas só focam a sua vida no cuidado do corpo físico. Só que o corpo físico vai se deteriorando a cada dia, vai se deteriorando, vai se acabando. E eu sou prova disso. Eu lembro quando comecei a pregar o Evangelho, eu tinha uma cabeleira que batia no ombro. Eu era todo feliz com ela. Eu era todo vaidoso com aquela cabeleira. Hoje está aqui, ó. Então, você vê que tudo vai se acabando, vai se definhando. Tudo tem prazo de validade nesse mundo. Mas quem busca, acha e vive na justiça de Deus, do reino de Deus, esse carrega consigo a certeza da sua salvação, a salvação do que é eterno, a salvação do que está aqui dentro de mim, que eu não vejo, mas usa a minha boca para falar, usa os meus olhos para verem, enfim, é a minha alma. Essa alma está sossegada e em paz, Por quê? Porque ela um dia encontrou o príncipe da paz, ela encontrou a verdadeira fé, a fé que faz a gente estar, viver, andar, crer no amanhã, crer no invisível. O apóstolo, então, dirigido pelo Espírito Santo, diz: se nós esperamos no Senhor Jesus Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Graças a Deus. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Você está vendo? Esses antes e depois, que a pessoa era antes de conhecer a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, antes de conhecer essa fé que nós ensinamos na Igreja Universal do Reino de Deus, elas tinham uma vida, um tipo de vida. A fotografia mostra claramente. Olha só o semblante de uma e de outra. Não é porque ela está pintada, não, maquiada. Olha só a diferença. O que você acha que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas que tiveram o seu rosto transformado? Olha só o caso dessa moça. Então, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente é o que faz essa transformação, porque é o espírito da fé, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é que faz possível o impossível, que é o caso do Jorge, que nós vamos assistir agora. O Jorge é um funcionário público e que, quando chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, tinha uma vida assim, eu diria uma vida desgraçada. E hoje ele se tornou uma criatura felicíssima. Olha só a diferença da vida, o que ele era, o que ele é hoje, por conta da fé, do exercício da fé com inteligência. Vamos então assisti-lo, por favor. Eu me chamo Jorge Marques de Lima, sou servidor público e eu vim do Paraná, do interior do Paraná, e já estou aqui em São Paulo faz 5 anos. Eu vivi muito conflito. Desde criança eu tinha uma carência, Eu fui abusado por um padre, que eu julgava que poderia me ajudar. Depois do abuso, apesar de ter a dor física,